Capítulo 14. Naquele mesmo tempo, Herodes, o governante distrital, ouviu relatos sobre Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele foi levantado dentre os mortos e é por isso que operam nele obras poderosas. Pois Herodes havia mandado prender a João, amarrando-o e lançando-o na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão. Porque João lhe estivera dizendo: Não te é lícito tê-la. No entanto, embora quisesse matá-lo, temia a multidão, pois consideravam-no profeta. Mas, quando se celebrava o aniversário natalício de Herodes, dançou nesta ocasião a filha de Herodias, e ela agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Ela disse então, sob as instigações de sua mãe: Dá-me aqui numa travessa a cabeça de João Batista. O rei, embora contristado, em respeito pelos seus juramentos e pelos que se recostavam com ele, ordenou que lhe fosse entregue. E mandou e fez que João fosse decapitado na prisão. E a cabeça dele foi trazida numa travessa e entregue à donzela, e ela a levou à sua mãe. Por fim, vindo os discípulos dele, removeram seu cadáver e o enterraram, e vieram relatá-lo a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali de barco para um lugar solitário, para isolamento. Mas as multidões, chegando a ouvir isso, seguiram-no a pé, vindo das cidades. Saindo ele, então, viu uma grande multidão, e teve pena deles e curou os seus doentes. Mas, ao cair a noite, chegaram-se a ele seus discípulos e disseram: O lugar é solitário, e a hora já está bem avançada. Despede as multidões para que possam entrar nas aldeias e comprar para si algo para comer. No entanto, Jesus disse-lhes: Não precisam ir embora. Dai-lhes vós algo para comer. Disseram-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? Ele disse: Trazei-nos aqui. A seguir, ordenou que as multidões se recostassem na grama, e tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, proferiu uma bênção. E, depois de partir os pães, distribuiu-os entre os discípulos, e os discípulos, por sua vez, entre as multidões. Todos comeram assim e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Contudo, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e criancinhas. Daí, sem demora, compeliu os discípulos a entrar no barco e a partir na sua frente para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Por fim, tendo despedido as multidões, subiu sozinho ao monte para orar. Embora ficasse tarde, estava ali sozinho. O barco já estava então a muitas centenas de metros da terra, sendo duramente castigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, no período da 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. Quando o avistaram andando sobre o mar, os discípulos ficaram perturbados, dizendo: É uma aparição! E clamaram de temor. Mas Jesus falou-lhes imediatamente com as palavras: Coragem, sou eu, não temais. Pedro disse-lhe em resposta: Senhor, se és tu, ordena-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. Em vista disso, Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e dirigiu-se a Jesus. Mas, olhando para a ventania, ficou com medo e, começando a afundar-se, clamou: Senhor, salva-me! Estendendo imediatamente a mão, Jesus agarrou-o e disse-lhe: Ó tu de pouca fé, por que cedeste à dúvida? E, depois de terem novamente subido ao barco, cessou a ventania. Os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem, dizendo: Tu és realmente o Filho de Deus. E fizeram a travessia, desembarcando em Genesaré. Reconhecendo os homens daquele lugar, mandaram avisar toda a região circunvizinha, e o povo trouxe-lhe todos os que estavam enfermos. E instavam com ele para que pudessem ao menos tocar a orla de sua roupa exterior. E todos os que a tocaram ficaram completamente bons.